Olá, gostaria de trazer uma breve reflexão sobre um texto que é considerado o texto áureo da Bíblia, que encontra-se lá em João, capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me encanta nesse texto é que não foram simplesmente um escrito do apóstolo João, mas João simplesmente escreveu o que o Senhor Yeshua estava falando para Nicodemos quando havia ido visitá-lo à noite. Pois bem, eu às vezes gosto de fazer uma comparação, às vezes, de alguns filmes de Hollywood que, sem perceber, fala muito da cruz. E um desses filmes, que para mim é um dos melhores, é chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver esse filme, mas eu indico. Esse filme fala muito de batalha espiritual. Esse é um filme que fala muito de liderança. Esse filme fala muito de cumprir missão, de ser obediente às autoridades. Você pode até não concordar com ela, mas se você recebeu dela um comando, você precisa cumprir sua missão, mesmo que isso lhe custe sua própria vida. E é um filme que me chama muita atenção. Mas o que me chama mais atenção nesse filme é o finalzinho dele, o final, onde o ator que interpreta o personagem, o capitão John Miller, que é Tom Hanks, ele tem um papel decisivo. Vou contar um brevíssimo resumo do que é esse filme. Fala-se de uma mãe que tinha 4 dos seus filhos no exército americano, sendo que 3 já haviam morrido em batalhas, e a alta cúpula do exército americano descobre que aquela mãe ainda tem um filho lutando nas batalhas da Segunda Guerra. E eles ficam constrangidos de ter que mandar a 4ª carta para a mãe enterrar seu filho. E, em resumo, eles fazem uma missão quase impossível de localizar esse jovem, resgatá-lo e entregá-lo para sua mãe. E ele escolhe o seu melhor capitão. E esse capitão escolhe os seus melhores homens para estar à frente dessa batalha. E o filme vai se desenrolando, situações adversas, situações de conflitos vão se desvendando, vão acontecendo até chegar nesse personagem. Até o tempo da batalha final, do confronto final. E é onde eu paro nesse momento e gostaria de relatar. Acontece que no finalzinho do filme, quando o capitão John Miller consegue cumprir a sua missão de proteger aquele jovem para entregar a alta cúpula do exército e esse a sua mãe, ele é terrivelmente ferido no campo de batalha. Mas mesmo ferido e tendo que cumprir a sua missão, ele abre mão da sua vida para resgatar os seus comandados e aquele jovem soldado. E gravemente ferido, já à beira da morte, ele vê que o exército americano consegue ir resgatar todos os seus que sobreviveram. Claro que muitos deles foram feridos e morreram também, mas a sua missão, que era resgatar Ryan, foi cumprida. Mas antes de morrer, ele chama Ryan e diz a ele uma palavra que me chama muita atenção. Aos pés do ouvido daquele jovem,
Um jovem talvez que não conhecesse nada da vida ainda, nem tivesse nenhuma experiência. Mas ele diz a ele, antes de morrer, faça por merecer e receba. Aquele jovem escuta aquilo e vê diante dos seus olhos o seu herói morrer. E não pode fazer nada. Tempo se passa, mas antes desse tempo se passar, a cúpula do exército americano envia a carta àquela mãe, dando a ela a alegria de ter seu filho de volta para casa. Mas John Miller, ele não é citado na carta. É o herói anônimo. Foi o grande herói do filme. E o final do filme termina com ele visitando justamente o túmulo, as cruzes dos soldados que foram feridos em campos de guerra. E inclusive entre essas cruzes estava a do capitão John Miller. E ele cercado dos seus netos, bisnetos, esposas, filhos. Ele também me diz algo que me chama muita atenção. Não vou relatar ao pé da letra o que ele falou, mas o que ele falou foi o suficiente para tocar o meu coração. Ele diz mais ou menos assim, diante do túmulo daquele capitão, diante do seu herói. Nunca esqueci aquela conversa que tivemos ao pé daquela ponte. Desde aquele dia procurei viver intensamente cada dia da minha vida. Pelo menos aos seus olhos, procurei não lhe decepcionar e fazer por merecer tudo o que vocês fizeram por mim. Nisso, ele chama sua esposa e diz para ela, diga para ele que eu sou um bom homem. Diga para ele que eu vivi bem. E ela, sem entender, diz, você é um bom homem. E o filme termina mostrando aquela família e tudo aquilo que se passou para que Ryan pudesse viver. O que eu quero dizer para você é que com o Senhor Yeshua não foi diferente o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez por mim e por você. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória do Senhor. Mas Deus, Ele, junto com o seu amado Filho, estabeleceram um plano de resgate, onde o principal a ser resgatado era eu e você. E o preço que foi pago foi muito alto. O Senhor Yeshua, Ele marcou toda a sua eternidade para que eu e você pudesse habitar na glória com o seu Pai. Se você chegar na eternidade sem um olho, sem uma cabeça, sem um braço, sem uma perna, você vai ser restituído, porque diante de Deus não pode haver imperfeição. Mas o Senhor Yeshua não. Ele marcou a sua eternidade através da cruz. Através da cruz, Ele teve os seus punhos furados, seus pés furados, sua cabeça marcada por uma coroa de espinhos. Quando chegarmos na eternidade, as mãos furadas elas permanecerão, os cravos nos pés permanecerão, porque Ele marcou a sua eternidade para que eu e você pudéssemos ser resgatados da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências. E o interessante, bênção, é o que aquele homem diz para sua esposa. Como é que nós temos sido vistos por aqueles que convivem dentro da nossa casa, né? Aquele homem falou daquilo que vive. Por causa daquela atitude daqueles homens que perderam a sua vida para salvar a sua. Por
por causa daquilo que ele disse na cruz, por causa daquilo que o capitão John Miller disse a ele no pé daquela ponte. Ele procurou viver intensamente cada um dos seus dias para honrar o que aqueles homens fizeram por ele. Comigo e com você não é diferente com relação a Cristo. Diante do preço que se foi pago, diante daquilo que o Senhor Yeshua fez por mim e por você, nós precisamos viver o nosso cristianismo todos os dias de maneira intensa, de modo que tenha valido a pena tudo o que o Senhor Yeshua fez por mim e por você na cruz do Calvário. O Senhor Yeshua foi exposto à vergonha pública. Aquilo que se mostra nas imagens, né, que é um lenço cobrindo as suas genitálias, aquilo na verdade não existiu. O Senhor foi exposto à vergonha pública. O crucificado eram colocados expostos, segundo eu soube, totalmente nu. Você imagina isso? Como era constrangedor, tanto para a família como para quem era crucificado. Tudo isso ele fez por causa dos meus e dos seus pecados. Então faça por merecer. Ele sofreu tudo isso por amor. Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos usufruir. Então cabe a nós viver intensamente cada dia da nossa vida, de modo que vale a pena tudo que ele fez por nós. E a palavra que o capitão John Miller disse a Ryan, eu digo para você e serve para mim, que nós façamos por merecer e que possamos receber o amor do Eterno por nós, manifesto através do seu Filho, o Senhor Yeshua. Viva intensamente, que todos que estejam ao seu redor possa reconhecer Cristo em você, que possa reconhecer que a obra da cruz na sua vida ela produz frutos, que as pessoas possam ser impactadas pela presença do Senhor Yeshua através do seu Espírito na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa te conceder vitória nesse dia. O que eu oro é que você é um vitorioso e uma vitoriosa diante daquilo que você crê e recebe da parte de Deus. Que Deus abençoe. Seja um dia de vitória. Faça por merecer, receba, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre digo que Deus jamais daria a vida do Filho dele por alguém que não valesse a pena. Então você é muito especial e importante para Ele.